Capítulo 10. A antiga lei da prosperidade. Na antiguidade, o 10 era considerado o número da expansão. Então, parece apropriado que justamente este capítulo descreva a antiga lei da prosperidade. Um executivo texano, certa vez, veio até mim irado quando falei sobre essa lei da prosperidade. Ele estava tão zangado que ele deu um pulo e interrompeu minha palestra, declarando furiosamente: Por que você está falando desse assunto? Não há nada sobre isso em seu livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Se eu soubesse que você iria falar nesses termos, não teria vindo. Eu lhe expliquei que havia sim um capítulo sobre a antiga lei da prosperidade no manuscrito original de meu livro, mas que um editor cauteloso o tinha removido, considerando-o talvez um assunto muito controverso com o qual uma autora novata deveria lidar. Como era o meu primeiro livro com esse editor, eu concedi os desejos dele, ainda que o tenha feito relutantemente e que tenha me arrependido disso desde então. Porém, ao invés de sair da sala de palestras como eu esperava que fizesse, esse executivo ficou e ouviu o que eu tinha a dizer. Algum tempo depois, voltei naquele local para fazer outra palestra. Quando vi o mesmo homem se aproximando, pensei: e agora? O que será desta vez? Porém, ele disse: Você estava certa. O seu livro deveria mesmo ter um capítulo sobre a antiga lei da prosperidade. Eu a experimentei e ela me ajudou mais do que quaisquer outras leis da prosperidade combinadas. Ele pareceu estar apreciando a sua conversão. Meu desejo de décadas atrás se realizou. E eu agora posso compartilhar com você o método de prosperidade mais fascinante de todos. Apresso-me em dizer que quase todos os livros que escrevi desde então contêm um capítulo sobre este tema. Seja o livro sobre prosperidade, amor, oração, cura ou interpretações bíblicas. Por quê? Porque esse antigo método de sucesso afeta cada aspecto de nossas vidas e não apenas os nossos bolsos. Ademais, eu descobri que as pessoas são fascinadas por esta antiga lei da prosperidade. Eu recebi mais correspondência sobre esse assunto do que todos os outros sobre os quais escrevi. E pensar em todo o barulho que fez aquele editor bem intencionado, porém excessivamente cauteloso de tanto tempo atrás. A antiga lei da prosperidade e como ela funciona. A importância da antiga lei da prosperidade é demonstrada no fato de que nunca houve uma nação, por mais remota ou antiga que fosse, na qual a prática desse princípio particular de sucesso não tenha prevalecido. Os antigos egípcios, babilônios, persas, árabes, gregos, romanos e chineses estão entre os povos que usaram esse método especial de prosperidade. Até mesmo o homem primitivo o praticava por meio dos sacrifícios financeiros que ofertava aos seus deuses.
A antiga lei da prosperidade é esta: dois pontos. A verdadeira prosperidade tem uma base espiritual. Deus é a fonte da sua provisão. Sua mente, seu corpo, suas habilidades, seus talentos, sua educação, sua experiência, seu trabalho ou sua profissão, tudo é instrumento e canal da prosperidade. Contudo, apenas Deus é a fonte. Portanto, você deve se preocupar em fazer algo definitivo e consistente para se manter sempre em contato com essa rica fonte, caso queira prosperar de forma consistente. Compartilhar é o início da expansão financeira. A doação sistemática abre caminho para a recepção sistemática. Entretanto, essa doação deve ser feita da maneira certa, por meio da divisão consistente de suas bênçãos com o trabalho de Deus e com o de seus obreiros, no local ou locais em que você está recebendo ajuda ou inspiração espiritual. Jacó, em uma época difícil de sua vida, fez uma aliança com Deus. Ele pedia prosperidade, orientação, paz de espírito e reconciliação com sua família e em troca prometeu, dois pontos. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Não é de admirar que Jacó tenha se tornado um dos primeiros milionários da Bíblia. Aqueles que aceitam doar parte das bênçãos que recebem, fazendo de Deus o seu sócio financeiro, percebe que essa aliança sagrada os ajudará a prosperar de modo justo e ordeiro, assim como aconteceu com Jacó. Várias estratégias têm sido sugeridas para o enriquecimento rápido. Muitas delas falham porque são baseadas somente no receber alguma coisa e não em doar alguma coisa. Esses métodos não têm base espiritual. 2 executivos de Chicago certa vez me disseram que já haviam sido proprietários de uma franquia local de um dos maiores cursos para o sucesso dos Estados Unidos, cuja mensalidade chegava a custar milhares de dólares por cada aluno. Embora eles tenham prosperado por algum tempo, acabaram falindo, ainda que ensinasse princípios para o sucesso. Foi constrangedor. Só depois que esses 2 executivos acharam o caminho para a igreja do novo pensamento é que começaram a colocar Deus em primeiro lugar financeiramente, entregando a Ele parte de suas bênçãos e seus negócios se estabilizaram e prosperaram. Foi então que eles perceberam o erro que estiveram cometendo. O curso que ofereciam antes só enfatizava o PEG, esquecendo-se do DOI. Eles não haviam ensinado o lado espiritual da prosperidade, negligenciando o fato de que os seus alunos poderiam abrir o seu caminho para a prosperidade por meio da doação. Você pode estar pensando, sim, mas eu conheço gente que não reconhece Deus como a fonte de sua provisão e que não destina parte dessa provisão à obra divina. Mesmo assim, eles são prósperos, inclusive alguns deles são super ricos.
Todos nós conhecemos pessoas assim. No entanto, a verdadeira prosperidade inclui paz de espírito e saúde física, assim como tranquilidade e plenitude financeiras. Lembre-se de que a palavra riqueza significa bem-estar e completude. Talvez essas pessoas sejam prósperas em um sentido financeiro, mas enquanto à paz de espírito, à saúde física, ao estado de seus relacionamentos e ao seu bem-estar em geral. A mais excitante história de prosperidade de todos os tempos. Os hebreus do Antigo Testamento se tornaram um dos grupos mais ricos que o mundo já conheceu por meio do uso da lei da doação. Abraão aprendeu esse segredo de sucesso com os babilônios, um dos povos mais prósperos do passado. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, Gênesis 14:20, destinando-o ao sumo sacerdote de Salém. Abraão transmitiu essa mesma lei ao seu neto, Jacó, que, como vimos, a incluiu em suas alianças de sucesso. Mais tarde, Jeová deu a Moisés instruções específicas para os hebreus acerca disto. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Os hebreus desenvolveram tal consciência de opulência que, a certa altura, eles tiveram de ser impedidos de doar. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Mesmo assim, eles continuaram a doar, e os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo dos bois e das ovelhas, e dízimo das coisas dedicadas que foram consagradas ao Senhor seu Deus. E fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Na época do Novo Testamento, doar era uma prática exigida pelo templo. Assim, tanto Jesus quanto Paulo foram ensinados a destinar aos sacerdotes parte do que recebiam. Os antigos intuitivamente sabiam que doar, compartilhar e colocar Deus em primeiro lugar em termos financeiros era o primeiro passo para uma prosperidade permanente e duradoura. Então, nos tempos bíblicos, entregar parte das bênçãos recebidas era uma prática familiar que trazia paz, poder e plenitude. Não se doava o resto ou o que fosse julgado menos importante, mas o que havia de melhor, e a sua doação os tornava ricos. As práticas de doação não apenas os fazia prosperar, mas os protegiam de experiências negativas da vida. Era, assim, ocasiões de celebração e de sagrada alegria. Não é de admirar que as vidas dessas pessoas estejam entre as mais excitantes histórias de prosperidade de todos os tempos. Próspera, curada e protegida. Milagres forjados na vida de leitura de Oklahoma. Quando eu comecei a fazer minhas doações de forma sistemática à igreja, um ano atrás, minha receita começou a crescer.
Eu não me preocupo mais com dinheiro, nem sofro com pressões financeiras súbitas ou surpresas indesejadas. No lugar disso, as únicas surpresas financeiras que tenho tido desde então são as positivas. O dinheiro tem surgido do nada. Também me surpreende como a minha receita tem crescido. Fazer doações parece ter esticado a minha renda. Quando comecei a pagar com fé, a primeira coisa que percebi foi que parei de gastar com consertos do carro. O dinheiro não só começou a fluir inesperadamente, mas surgiu novas oportunidades de negócio que me fizeram prosperar. A qualidade da minha vida melhorou tanto que hoje eu tenho um estilo de vida harmonioso. Outra surpresa foi um problema crônico de saúde, que simplesmente deixou de me perturbar. Ele desapareceu. Colocar Deus em primeiro lugar, em termos financeiros, fez milagres na minha vida. Assim como o fazendeiro separa 1/10 de suas sementes para o enriquecimento do solo, o mesmo acontece com a doação impessoal. Ela abre caminho para um estilo de vida enriquecido em todos os níveis para aqueles que praticam. Se o fazendeiro se recusasse a retornar ao solo a porcentagem da colheita que recebeu, ele não teria mais colheitas. Há diferença entre aqueles que doam e os que não fazem no Missouri. Sou grata por ter aprendido o poder da doação. Tenho amigos que estudam temas espirituais ou metafísicos por anos. Mesmo assim, eles continuam a ter dificuldades financeiras, porque se recusam a dividir o que recebem. Tenho outros amigos que estudam os mesmos assuntos, a quem pude apresentar a prática de compartilhar as bênçãos, e eles não têm mais que batalhar pela sobrevivência. Em vez disso, fazem suas doações e florescem. Já foi dito que as pessoas que adotam essa prática terá pelo menos 6 surpresas. Será surpreendida pela quantia que poderá ceder ao trabalho de Deus. Ficará surpresa com a sabedoria e o bom senso que a doação lhe dará para usar o que lhe restar de sua renda. Ficará assombrada com a facilidade com que suprirá suas necessidades financeiras. Se surpreenderá com o aprofundamento de sua consciência de prosperidade, assim como de sua vida espiritual. Se admirará com a facilidade com que poderá doar mais do que se esperava. Pensará consigo mesma, atordoada, em por que não ter adotado o plano de doar antes. Essas práticas é uma proteção contra experiências negativas. Por essa prática de conceder parte de sua renda ao trabalho de Deus e a seus obreiros, o ajuda a se proteger das experiências negativas da vida. Porque ela é tão poderosa a ponto de produzir os benefícios descritos acima. A resposta é que, quando coloca Deus em primeiro lugar em termos financeiros, você abre sua mente, seu corpo e seus assuntos pessoais em geral, à bondade e à infinita vitalidade do universo, ao amor, à sabedoria, ao poder e à substância. Você também tende a buscar no Pai amoroso orientação, cura e provisão. Como doar é eficiente, prático, ordeiro e científico, você abre o seu caminho para receber resultados análogos em sua vida. Alguns dos mais proeminentes milionários do século XX atribuíram seu sucesso fenomenal à doação.
Esse grupo inclui as famílias Colgate, Hanks, Kraft, Rockefeller. Em 1855, jovem ainda, John Rockefeller começou a fazer doações. Sua renda total no ano foi de $95. Desse valor, destinou 9,5 à sua igreja. Entre 1855 e 1934, doou $531 milhões. Quando as pessoas tentavam criticar a riqueza de Rockefeller, ele tinha uma resposta padrão: Deus me deu o meu dinheiro. Você é um ser espiritual, feito à imagem e semelhança de Deus, um Pai amoroso, e por isso um universo rico fica feliz em multiplicar o seu bem, como expressão da afeição, do apreço e da estima universal. Um pai sempre quer que seus filhos sejam mais felizes e prósperos do que já foram um dia. Tais bênçãos são suas por direito divino. Portanto, por meio de atos impessoais e altruístas de doação, você sintoniza sua consciência com a consciência da abundância universal, aliando-se para receber suas ricas dádivas. Moisés, o legislador, expressou isso objetivamente. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou com teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8:18. Só quando abandonamos nossa pequenez, podemos expandir para uma vida maior. Ao que distribui mais, se lhe acrescenta. E ao que retém mais do que é justo, é para a sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Doar é um ato de fé, e a fé movimenta a substância universal para acrescentar e abençoar aquele que doa. Então, é natural que o fiel altruísta deva prosperar e que os problemas se dissipem de sua vida. Resultados prósperos vêm com a superação da resistência a doar. Tradicionalmente, o ato de doar sempre tem sido uma parte vital da veneração espiritual. Em muitas culturas, era uma prática obrigatória. Entretanto, nos tempos modernos, as pessoas às vezes têm um bloqueio psicológico contra o ato de contribuir com parte de suas receitas. Talvez porque os teólogos tenham a tendência de enfatizar o que as doações fazem pela igreja, em vez de dar ênfase ao que podem fazer por quem doa. Mesmo assim, quando você olha para as promessas aos personagens bíblicos que aceitaram dividir suas bênçãos com a obra de Deus, como em Malaquias 3:10, descobre que a Bíblia garante que o indivíduo que doa sempre será protegido, abençoado e feito próspero. Naturalmente, o recebedor dessas bênçãos também será abençoado. Por que uma leitora resistia à benção de doar no Colorado? Ler sobre os benefícios espirituais e monetários do pagamento de contribuições me fez perceber quanto eu resisto à religião em geral, e particularmente ao tema das doações. Depois de refletir sobre isso, percebi que foi porque eu sempre ouvi falar
sobre o que o dinheiro doado podia fazer pela igreja e não como ele podia me ajudar. Os cheques que envio anexado são o início da liberação da minha resistência, para que eu possa me abrir ao amor e à abundância universal, que são meus por direito divino. Agora eu percebo que colocar Deus em primeiro lugar, em termos financeiros, é crucial para o meu crescimento interior e meu bem-estar, assim como para o meu crescimento econômico. Do último dólar a mais de 1 milhão no Texas. Tendo sido criado de acordo com crenças religiosas tradicionais, minha esposa e eu já tínhamos ouvido falar das doações à igreja quando éramos crianças. Entretanto, tínhamos sido ensinados a fazer isso pela igreja apenas. Então, usar as contribuições como um método pessoal de prosperidade era uma ideia nova para nós. Quando aprendemos esse princípio do sucesso, eu estava desempregado, com várias crianças e uma esposa para cuidar. Embora só tivéssemos $50, decidimos fazer um cheque de $5 como um ato de fé. Quase imediatamente encontrei um novo serviço em uma firma de engenharia. Nos anos seguintes, continuamos a fazer as doações e minha carreira voltou-se ao mercado de petróleo. Novas oportunidades se apresentaram e de forma abundante. Em menos de 10 anos, passamos do último centavo a um patrimônio líquido de mais de $1 milhão. Eu me tornei sócio pleno da empresa de engenharia. Compramos um rancho e uma confortável casa com piscina na cidade. Compramos um belo cavalo puro-sangue. Dirigimos os melhores carros, viajamos para onde queremos. Passamos a imaginar de onde sairia a nossa próxima refeição para imaginar onde iremos apreciar nosso próximo jantar. A aprovação, tanto pessoal quanto profissional, nos chegou através do ato de colocar Deus em primeiro lugar financeiramente, compartilhando todo o lucro gerado por meio do aumento nos negócios em Montana. Vinha praticando todas as leis da prosperidade, exceto a da doação. Sentia que não poderia gastar tanto. Porém, recentemente, percebi que eu não podia não dar a Deus uma parte de tudo o que recebi, não se quisesse prosperar de verdade. Desde que comecei a fazer isso, tenho sido abençoado muito mais do que jamais sonhei ser possível. A contribuição traz expansão financeira definitiva. Costuma-se dizer que doar faz a pessoa prosperar 10 vezes mais rápido e 10 vezes mais fácil. De qualquer maneira, milhares de pessoas têm saído de uma vida miserável para a abundância e o conforto por meio desta prática. Mas centenas de milhares o estão fazendo hoje. Você nunca encontrará um altruísta entre mendigos. Ainda é um dito bastante popular, como evidenciam os seguintes relatos de meus leitores. Afrouxando o controle sobre o dinheiro no Maine. Faço minhas contribuições há 2 anos. Isso não só faz maravilhas pela minha consciência de prosperidade, mas também ajudou a relaxar o meu controle sobre o dinheiro, permitindo que ele pudesse fluir e crescer. Expansão instantânea em Oil. Esta manhã, eu pus o cheque doação de $59 no correio. O carteiro depois me trouxe 2 outros cheques, totalizando
$669,54. Que tal isso como reação rápida? Leitor recebe $2.000 no Oregon. No mesmo dia em que liberei o meu cheque, recebi $2.000. Doar faz prosperar. Funcionou para um adolescente na Dakota do Norte. Comecei a doar há 3 meses. Antes eu tinha uma renda pequena, porém, a partir de então, o dinheiro chega para mim de toda parte. Primeiro apareceu um trabalho de babá. Depois alguns amigos me deram roupas. Em seguida, meu avô me deu quase o dobro do valor que geralmente me dá no meu aniversário. Além disso tudo, recebi outros presentes adoráveis. Agora, tenho um guarda-roupa novo e completo. Se isso pode acontecer aos 16 anos, posso ser milionária quando tiver 21 anos. Um novo negócio prospera na Europa. Quando fundei meu negócio, apenas 1 ano atrás, não poderia sequer imaginar que no meu primeiro ano eu estaria preenchendo uma fatura de $60.000 referente a negócios com apenas um cliente. Atribuo o meu sucesso ao ato de dividir parte da receita do meu negócio, assim como da minha renda mensal. Um bom emprego no Novo México. Recentemente, senti que estava sendo preterido pela vida. Sentia que eu não estava no melhor emprego para mim. Eu não podia enxergar uma saída, nem como conseguiria suportar até que encontrasse uma solução. Não obstante, comecei a fazer doações com fé. Depois de fazer meu primeiro cheque, só me restaram $48 até o dia do pagamento seguinte. Quase que imediatamente me ofereceram um emprego de repórter em um jornal local. Meu salário inicial era de $12.000 por ano, muito mais do que eu estava ganhando antes. Dentro de 90 dias, meu salário anual deve ir a $15.000, com a possibilidade de outro aumento nos próximos 6 meses. A sugestão que faço a pessoas em uma situação semelhante de perda é a de que comecem a colocar Deus em primeiro lugar em termos financeiros. Depois, que relaxem e observem o que acontece. Terreno à venda na Califórnia. Fiz minha primeira doação e 3 dias depois vendi 15 acres de terra no belo deserto da Califórnia. Aquele terreno tinha estado à venda por mais de 2 anos. A transação aconteceu quando eu liberei aquela parte de minha renda para o bem universal. Como $5.600 apareceram. Por causa das pressões pessoais e dos negócios, comecei a beber para relaxar. Minha filha tinha morrido e havia outras feridas abertas em minha vida. Tive de declarar falência. Quando enfim comecei a estudar temas espirituais, percebi que meu valor como ser humano não estava atado às posses ou a realizações arrogantes. Juntei-me aos alcoólicos anônimos e encontrei mais amigos afetuosos do que jamais sonhei possível. Sem trabalho ou renda, comecei a fazer doações, dedicando meu tempo e serviços voluntários. Os benefícios financeiros começaram a surgir imediatamente. $20 aqui, 50 ali, presente em alimentação ou gasolina.
Era espantoso. Então percebi que deveria começar a fazer contribuições em dinheiro, mesmo sobre aqueles presentes casuais, se quisesse continuar sendo próspero. Comecei a fazer cheques para aquelas pessoas e organizações de trabalho espiritual que tinham feito uma contribuição significativa para o meu crescimento e bem-estar. O resultado foi que eu recebi 2 cheques de comissão totalizando $5.600. Um amigo que me devia dinheiro havia 4 anos mandou $200 em um bilhete dizendo que o restante seria despachado. Hoje sou grato. Seus ensinamentos sobre o ato de doar saltaram os meus olhos e me mostraram o que fazer quando mais precisei. Aumentos e promoção no Alasca. Meu marido não tinha aumento havia 2 anos. De acordo com a empresa, não haveria aumentos por mais 1 ou 2 anos. Mesmo assim, poucos meses depois que começamos a doar, não só ele conseguiu um aumento, mas todos os outros na empresa também tiveram. Em seguida, ele conseguiu um segundo aumento. Poucos meses depois, recebeu uma promoção. Em seguida, eu mesma recebi um aumento de salário no meu serviço. Não foi só isso. Algumas pessoas que nos deviam dinheiro havia muito tempo, dinheiro este que nunca esperamos receber, começaram a nos pagar. Oh, maravilhas da doação! Porque a doação da leitora não funcionava. No passado, eu doava ocasionalmente. Então, recebia resultados ocasionais. Tornei-me amarga e decidi que fazer contribuições não estava funcionando para mim. Agora vejo que os culpados eram o modo como eu doava e o estado limitado de minha mente. Mais recentemente, comecei a contribuir apenas sobre a minha renda líquida. E os resultados foram enormes. Isso me incitou a começar a doar de acordo com a minha receita bruta e também minhas economias. Agora, planejo começar a doar considerando uma anuidade, as devoluções dos impostos de renda e de juros a receber. Estou deliciada com a vida enriquecida que agora levo. Essa prática também expandiu a minha compreensão espiritual. Doar traz um progresso harmonioso nos relacionamentos. Chuvas de bênçãos em Nova Jersey. 3 anos atrás, eu tinha 2 filhos adolescentes entregues às drogas. Eu estava um caco em termos físicos e mentais, e meu casamento estava falido. Comecei a estudar livros espirituais, a usar orações afirmativas e a doar de acordo com a minha renda pessoal. Coisas começaram a acontecer. Nossos filhos gêmeos fizeram 18 anos, saíram de casa, conseguiram um apartamento e trabalho. Ambos agora estão batalhando seu caminho para a universidade. Isso é algo que eu jamais pensei que fariam. Comecei a ler livros sobre cura natural e espiritual, e 2 grandes problemas de saúde foram resolvidos. Meu marido se tornou mais afetuoso, compreensivo, prestativo e disposto. O melhor de tudo foi que ele recebeu uma oferta de emprego na indústria de jornais. Isso permitiu que ele viajasse, algo que ele sempre quis. Estamos nos mudando para um novo local e eu estou ansiosa para fazer novos amigos e arranjar um emprego.
Nosso filho de 14 anos tem sonhado em entrar para a academia militar e o novo emprego do meu marido agora torna isso possível. Devido às circunstâncias além do meu controle, eu não via minha mãe ou minha irmã havia mais de 10 anos. O caminho se abriu e recentemente eu pude visitá-la e nossos tempos juntas foi agradável. Deus tem me inundado com suas bênçãos desde que eu comecei a colocá-lo em primeiro lugar em termos do meu dinheiro e do meu tempo. Da morte a uma nova vida no Mississippi. 2 anos atrás, eu estava na pior fase dos últimos tempos. Depois de 20 anos juntos, meu marido faleceu subitamente, aos 42 anos. Gastei todo o dinheiro disponível do seguro para pagar dívidas, o funeral e as despesas de sobrevivência. Eu não tinha nem emprego, nem expectativa de conseguir um. Envolvi-me em um caso miserável com um homem que estava em um casamento do tipo casa separa. Nesse ponto terrível da minha vida, descobri um dos livros de Catharina Bonder e fiquei curiosa sobre o capítulo que falava da antiga lei da prosperidade. Embora eu tenha previamente zombado da ideia, decidi fazer uma aliança com Deus. Também fiz uma roda da fortuna e comecei a usar as orações de perdão e liberação. Mas minha vida não tinha ficado uma bagunça da noite para o dia, e não foi da noite para o dia que ela foi consertada. Entretanto, quando olho para trás, quase não reconheço a pessoa que eu era. Minha atitude é totalmente diferente. Hoje eu tenho segurança financeira com um grande emprego. Tenho uma saúde excelente, um belo neto e um homem afetuoso e gentil com quem dividir as minhas bênçãos. Também tenho sanidade mental e paz de espírito. Doar traz paz de espírito. A vida em ascensão na Carolina do Norte. Minha vida tem sido repleta de pontos altos desde que eu comecei a doar parte de minhas bênçãos. Eu me sinto bem em doar. Acima de tudo, eu me sinto bem porque eu dou. Alívio na Geórgia. Toda vez que eu coloco um cheque de doação no correio, é como se um peso fosse tirado das minhas costas. Sinto-me abençoado, rico e em paz no que diz respeito às minhas questões financeiras que só têm prosperado. Boas novas na Virgínia. Por meio da prática de contribuir com minha igreja, sinto a vida mudar a cada instante e para melhor. Colocar Deus em primeiro lugar em minhas finanças trouxe bênçãos com as quais eu jamais poderia sonhar, incluindo o meu maior desejo, paz de espírito. A amarga lição de prosperidade do povo hebreu. Existe basicamente um problema na vida, o acúmulo. E há basicamente uma solução, a circulação. A doação sistemática é, portanto, uma prática poderosa que abençoa todas as áreas de nossas vidas, pois nos mantém sintonizados com a riqueza do universo. De modo inverso, nossas vidas podem ser tiradas do equilíbrio por meio da falta de circulação e do acúmulo resultante. E aí aparecem os problemas.
A incrível história de prosperidade dos hebreus prossegue até que Salomão, o bilionário, se esqueceu de que Deus era a fonte de suas vastas bênçãos. Em vez disso, em um esforço para ganhar ainda mais riqueza e prestígio, ele começou a fazer política baseando-se em alianças com pagãos. A essa altura, os hebreus se tornaram negligentes em suas práticas de doação e logo foram para o exílio da Babilônia. Mais tarde, os judeus remanescentes, assombrados pela miséria, retornaram do exílio. O sábio profeta Malaquias apontou a causa e a cura dos problemas deles. Primeiro, descreveu a causa dos problemas dos que não doavam. Desde os dias que vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que haveis de tornar? Roubara o homem a Deus? Todavia vós vos roubais e disseis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Em segundo lugar, descreveu as profusas bênçãos geradas pela doação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu não vos abri as janelas dos céus, e não derramar sobre vós as bênçãos tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Em terceiro, prometeu proteção divina para os que voltassem a contribuir. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirás os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Em quarto lugar, prometeu felicidade pessoal e prestígio universal. E todas as nações vos chamaram bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Por meio de suas práticas anteriores, os hebreus vivenciaram tanto os amargos problemas do acúmulo e congestão, quanto as abundantes bênçãos causadas pela circulação. Graças a Malaquias, o ato de doar, como princípio de prosperidade, foi restabelecido como uma prática espiritual, prosseguindo por todo o período do Novo Testamento. E a consciência coletiva de prosperidade que foi gerada para os hebreus antigos continua até os dias de hoje para aqueles que aceitam as suas vidas a bênção da doação. O que aconteceu quando eles pararam de doar? Muitos de nós nos identificamos tanto com as lições amargas quanto com as doces lições de prosperidade que os hebreus aprenderam. Um ministro escreveu em seu boletim paroquial, uma das questões que chegam a mim é porque as pessoas têm problema de saúde, já que Deus é um Pai amoroso. Descobri que o maior denominador comum entre as pessoas que me fazem essa pergunta é que elas não são doadoras regulares e pontuais. Querem que Deus as cure, porém, elas mesmas causaram involuntariamente a congestão em seus corpos. Isso foi causado
pela própria falta de circulação, pela falta de doação consistente. Essas pessoas têm posto em desequilíbrio o seu contato com o ritmo do bem divino. Então, estão obtendo resultados desequilibrados na forma de má saúde. Nos tempos bíblicos, acreditava-se que as contribuições e os sacrifícios purgavam o indivíduo do pecado, da doença e até mesmo da morte. Ninguém aparecia de mãos vazias diante de Deus. Em alguns períodos do Antigo Testamento, quebrar a antiga lei da prosperidade era considerado um ato tão sério que era punível com a morte. Tendo desenvolvido em nossa alma o poder da escolha individual, nós não temos mais ideia tão severas sobre esse assunto. Porém, mesmo assim, existem pessoas que, por negligência, têm testemunhado a morte de seu bem. Leitor aprendeu a sua lição em Massachusetts. Ano passado, quando eu fazia minhas contribuições fielmente, eu prosperei de forma bastante inesperada. Depois, me casei e parei de doar, porque meu marido não acreditava nessa prática. Por um curto período, em seguida, eu voltei a contribuir e então ganhei uma bolsa de $17.000 para a Universidade de Harvard. Depois parei de novo. Eu praticava outros princípios de prosperidade, mas sem a doação o efeito era limitado. Finalmente percebi que doar era a conexão que faltava, a única coisa que ficava entre mim e a prosperidade permanente. Meu marido, que tinha visto esse princípio de prosperidade funcionar antes, se converteu e eu recomecei a compartilhar uma parte de meus rendimentos. Agora sinto que tenho meus pés firmes na estrada da vida próspera. A negligência levou ao desemprego na Califórnia. Estou no ramo do entretenimento e negligenciei a prática de doar durante parte deste ano. O resultado foi que eu de repente me vi desempregado. Eu tinha feito uma escolha, optado pelo dinheiro acima de Deus. Agora vou colocar Deus sempre em primeiro lugar, então o dinheiro virá. Causa e solução de dívidas. Eu pratiquei a lei da doação por anos e prosperei. Então fiquei tão ocupada sendo próspera que negligenciei minhas obrigações. Quando as finanças se complicaram, logo percebi o porquê e recomecei a contribuir. Um mês após ter recomeçado com os pagamentos, diante de inúmeros desafios financeiros, eis o que aconteceu. Dinheiro do seguro foi devolvido a nós, meu marido conseguiu serviços extras que nos trouxeram mais do que podíamos acreditar ser possível ganhar. Encontramos $100 que havíamos aguardado. Um novo plano de seguro dental nos pagou uma grande quantia em dinheiro. A chegada de outros recursos inesperados tornou possível que eu fosse com meu marido a uma viagem de negócios e também que visitasse parentes. Quando paguei as contas, ainda tinha dinheiro suficiente para pagar o dobro. Um grande passo na direção da quitação completa de antigas dívidas. Aprendi uma lição valiosa com a negligência. Jamais falharei novamente em colocar Deus em primeiro lugar em termos financeiros.
Doar de acordo com a renda bruta ou líquida. A contribuição bíblica consistia de 1/10 de tudo. Se você não está ainda pronto em seu pensamento para fazer suas doações considerando sua receita bruta, pode querer considerar fazê-lo considerando a receita líquida. Você vai querer invocar em algum grau o 10, o número mágico da expansão. Doar uma parte do que se recebe é um ato de fé que movimenta a rica substância do universo. Para fazê-lo prosperar e se expandir, seu mundo interior e exterior, de modos que você nem sonha serem possíveis. Não tente explicar o misterioso poder da doação. Em vez disso, aceite o fato de que essa prática libera um poder místico capaz de fazê-lo prosperar. Quando você doa sistematicamente, em primeiro lugar, antes mesmo de pagar contas e cumprir outras obrigações financeiras, você descobrirá que o restante da sua receita renderá muito mais. Você será auxiliado de muitas maneiras. Uma vez que cria o hábito de doar, você nunca mais se esquecerá dele. O próprio ato em si lhe providenciará uma sensação de segurança, proteção e orientação, como nenhuma outra coisa pode fazer. Para quem você doa é muito importante. Se você deseja ser próspero de verdade, é prudente fazer a doação àquele ou àqueles de quem você esteja realmente recebendo auxílio e inspiração espiritual. Seja uma igreja de sua escolha, um ministro específico ou um conselheiro espiritual, um professor, um médico ou um terapeuta. Suas contribuições irão enriquecer aquele que recebe, permitindo que tais organizações ou indivíduos se libertem das pressões financeiras. Isso possibilita que eles cumpram a sua divina missão de elevar a humanidade sem serem perturbados pelas necessidades materiais, por vezes tão aflitivas. Talvez essa tenha sido a razão da instrução de Jeová a Moisés, orientando que a tribo sacerdotal de Israel, conhecida como os levitas, não recebesse nenhuma parte da terra prometida. Em vez disso, eles receberiam todas as doações de toda a terra prometida. Os sacerdotes de Israel se tornaram milionários com as bênçãos concedidas a eles pelas outras 11 tribos, conforme proclamado na lei mosaica. Eles, por sua vez, deveriam também compartilhar o local de adoração uma parte de tudo que recebessem, a chamada oferta alçada. Desse modo, tanto os obreiros de Deus quanto o local de adoração eram providos com a abundância. Por sua vez, a liberdade desses líderes espirituais em relação às necessidades materiais os ajudava a desenvolver uma consciência de prosperidade que iria abençoar todos aqueles a quem eles serviam no decorrer dos séculos vindouros. Já disse que um judeu pode realizar mais por acidente que um gentio deliberadamente. Se for assim, tudo começou com a consciência de prosperidade coletiva desenvolvida pelos hebreus séculos atrás por meio da prática da doação. Porque as simples oferendas
podem deixá-lo pobre enquanto a doação sistemática o faz prosperar. Um dos mais resguardados segredos financeiros da antiguidade é este: ainda que fazes meras contribuições de amor e doação esporádicas ao trabalho de Deus, seja melhor que não doa nada. O plano de oferendas voluntárias tem empobrecido milhões de pessoas no mundo inteiro. Também empobreceu certas igrejas e seus ministros. Por quê? Porque a falta da doação sistemática conduz à falta da recepção sistemática para todos os envolvidos. Provavelmente é por isso que as ofertas voluntárias eram consideradas secundárias no período bíblico. Um ministro escreveu em seu boletim paroquial, uma igreja do tipo que apenas sobrevive age como um modelo negativo para sua congregação. As igrejas com mentalidade pobre propagam congregações de mentalidade ligada à pobreza. Eventos angariadores de fundos ou outras ações para o aumento de oferendas são apenas medidas temporárias, uma abordagem para a resolução de problemas financeiros da igreja. Além disso, esse tipo de medida também não providencia aos membros da igreja uma razão pessoal válida para a doação sistemática, que acabaria por beneficiá-los individualmente conforme a promessa bíblica. Assim como na antiguidade, seria prudente que as contribuições fossem uma exigência para a filiação à igreja. Se assim fosse, o ministro teria de contribuir. Cada membro de seu comitê administrativo também o faria, qualificando-os então a lidar com mais sabedoria com os assuntos da igreja. Todos os outros líderes da igreja, como conselheiros, terapeutas, professores de escolas dominicais e porteiros, seriam doadores. E a igreja em si doaria regularmente sobre sua receita bruta, fazendo oferta alçada às outras igrejas ou organizações com as quais tivessem relações, ou das quais tivessem recebido inspiração ou auxílio. Uma igreja com tal consciência de doação atrairia naturalmente uma congregação amorosa e que doa porque as pessoas inconscientemente procuram lugares onde haja uma consciência de expansão. Tais igrejas jamais estariam propensas a problemas, sendo, ao contrário, locais de paz, harmonia e inspiração por seus ensinamentos espirituais, em lugar de enfatizar ações para levantar fundos. Esse método espiritual de doação, desenvolvido na antiguidade, ainda produz vastos benefícios àqueles que o usam hoje, tanto em termos individuais quanto coletivos. Como Gibran escreveu no livro O Profeta, é bom dar quando pedido, mas é melhor dar sem ter sido solicitado, por meio da compreensão. E sobre a doação para a caridade? Fazer doações para a caridade ou eventos comunitários é o mesmo que doar sistematicamente, não? Para indivíduos desenvolvidos e iluminados espiritualmente, a mais alta forma de filantropia é a doação a causas, organizações e indivíduos também espiritualizados. Os hebreus do Antigo Testamento ficaram ricos quando doaram primeiro aos seus sacerdotes
e locais de adoração. Em segundo lugar, vinham as festividades. Em terceiro, a caridade. Eles também compartilhavam os primeiros frutos de suas colheitas e muitas outras ofertas, totalizando cerca de 1/4 de sua renda bruta. Se você já está doando mais que 1/10, então pode sentir-se livre para compartilhar parte de sua renda com a caridade e outras obras ou obreiros espirituais, cuja filosofia seja edificante e útil à humanidade, e com a qual você concorde. Se uma quantidade suficiente de pessoas fizesse isso, muito menos causas humanitárias seriam necessárias. Aqueles que são auxiliados por obras de caridade seriam então ensinados por meio de métodos espirituais a ajudarem-se a si mesmos. Dê ao homem um peixe e você o alimenta por um dia. Ensine-o a pescar e o terá alimentado por toda a vida. Para aqueles indivíduos que não têm inclinações ou interesse nas questões espirituais, doar a várias causas culturais, educacionais ou humanitárias é o mais recomendável. Trata-se, sim, de um grande passo adiante na direção do desenvolvimento de sua consciência de prosperidade, assim como um benefício para o crescimento de sua alma. O receptor de tais dádivas é, da mesma maneira, assistido pelas antigas leis da prosperidade, no nível atual de sua compreensão. Todavia, vale reiterar que essa é uma forma secundária de doação e não a mais elevada. O poder próspero da doação, o segredo, a liberação e o enfoque. Não por acaso, as palavras sagrado e segredo são bastante parecidas. A sua doação é sagrada e por isso deve ser mantida em segredo. É prudente doar em silêncio, sem apegos, a despeito dos valores envolvidos, e não se referir a eles novamente. Se grandes somas estiverem envolvidas, por vezes é necessário liberá-las emocionalmente, repetindo a operação até que surja uma sensação de desapego em relação a elas. Não deveria, além disso, haver nenhuma sensação de posse sobre o que se recolhe a despeito do valor da doação recebida, pois tudo o que recebemos vem de Deus e não é nosso, em termos permanentes. Ao doarmos, apenas estamos devolvendo a Deus uma parte de tudo que Ele já nos deu. Se alguém se ressente de sua doação, então é preciso praticar a liberação. Também é prudente doar somas menores, sistemáticas e livremente, em vez de fazer doações muito maiores de forma esporádicas. As contribuições não são um esquema para o enriquecimento rápido, um jeito de forçar o seu bem. Não há pressa no espírito. Em lugar disso, deve haver um processo de crescimento constante, por meio do qual a pessoa evoluirá para uma doação maior, chegando então a um recebimento maior. Doar e depois fazer exigências sobre quem recebeu as doações é um suborno e não uma doação verdadeira. Quem doa conscientemente não o faz para se mostrar ou pela publicidade. O receptor deve também manter sigilo sobre tais dádivas.
De outro modo, é fácil dissipar e afastar o bem de alguém. Como sabiam os povos antigos, há um poder próspero tanto no sigilo quanto na liberação. Um dos pecados de muitos doadores é que eles tendem a espalhar sua contribuição, doando a muitas causas. Isso tende a trazer resultados esparsos, ineficazes, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Repartir doações entre muitas causas ajuda pouco qualquer uma delas, ao passo que contribuições concentradas e generosas podem servir como maná dos céus, assegurando a estabilidade financeira para uma única causa digna. Nunca tenha receio de fazer grandes doações a uma ou duas causas, caso você deseje colher grandes resultados em sua vida. Nem tema doar demais para o benefício do receptor de suas dádivas. Isso dificilmente consistiria em um perigo. Além do mais, esse seria um pensamento limitante para todos os envolvidos, como o executivo sulista vivenciou. Ele disse: "Tornei-me milionário depois que ouvi sua palestra sobre doações sistemáticas, 15 anos atrás. Depois, quando eu decidi que estava doando demais, eu parei de fazê-lo. Logo estava falido. Aprendi uma lição dispendiosa e agora estou novamente pavimentando o meu caminho para a riqueza doando. O melhor investimento que você pode fazer em paz, saúde e plenitude. Ore sobre sua doação. Peça ao Pai amoroso que Ele revele a você onde repartir suas bênçãos, e você será guiado em sua doação, para que todos os envolvidos, tanto você, o doador, quanto o receptor, sejam feitos prósperos, elevados e abençoados. Conforme você evolui, cresce e muda, suas contribuições também o fazem. Você provavelmente passará de pequenas doações para somas cada vez maiores, abrindo assim o caminho para receber ainda mais paz, saúde e plenitude em sua vida. De qualquer modo, você descobrirá que doar é o melhor investimento que você pode fazer para alcançar uma vida bem-sucedida e também mais satisfatória para a sua alma. Encerrando, desejo compartilhar com você algumas das minhas declarações favoritas sobre o assunto, que me foram dadas por um poderoso professor de prosperidade, anos atrás. Meu uso diário dessas orações ao longo dos anos me ajudou a sair de uma pobreza de toda a vida, assim como as promessas de Malaquias ajudaram os que voltavam do exílio babilônico a prosperar. Se você também se sente exilado do seu bem, desejo que o uso destas orações possa fazê-lo prosperar como fizeram com muitas outras pessoas. Eu não dependo de pessoas ou situações para a minha prosperidade. Deus é a fonte da minha provisão. Então, eu coloco Deus em primeiro lugar em termos financeiros. Com doações, eu pavimento o meu caminho para a prosperidade. O pagamento voluntário e fiel sobre a minha renda bruta agora faz funcionar para mim a lei da prosperidade de forma sempre crescente. Com isso, eu agora pavimento meu caminho para a paz, a saúde e a plenitude.